mesmo a pena vir para Portugal em 2020 com os aluguéis tão altos, com os quartos, né, tão caros? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje o vídeo é muito importante. Nós vamos falar sobre um assunto que você escuta em todo lado, que é sobre os aluguéis das casas e dos quartos aqui em Portugal. Será que ainda vale a pena vir para Portugal em 2020 com os aluguéis ou as rendas tão altas como está no momento? Então, acompanha comigo esse vídeo e aproveite para você também receber as dicas de como conseguir morar e encontrar um lugar mais em conta, né? Onde você possa economizar mais aí do seu bolso. Existem várias coisas que nós seres humanos damos muita importância e que é importante mesmo para nós, que é uma necessidade nossa, que é se alimentar bem, que é ter um trabalho, né? Que é poder ir para nossa casa depois do nosso trabalho, descansar, ter um teto, ter segurança, ter saúde. São necessidades básicas que nós, seres humanos, precisamos. E muitos imigrantes vêm para cá, para Portugal, principalmente brasileiros, né, em busca disso, em busca de qualidade de vida, né, de segurança, né, de ter uma vida melhor. Não só nós que viemos para Portugal, como também as pessoas que saem de Portugal para outros países, né, sempre estamos em busca de algo melhor para nossa vida. E a pergunta que eu quero te fazer nesse momento é: será que vale mesmo a pena vir para Portugal em 2020 com os aluguéis tão altos, com os quartos, né, tão caros? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque realmente aqui em Portugal o país está numa fase, num momento em que os aluguéis, os quartos estão uma coisa assim absurda, uma coisa de louco, gente. E eu vou deixar aqui para vocês verem alguns prints de algumas mensagens, de algumas fotos de lugares que estão sendo alugados. Eu vou deixar aqui para vocês verem alguns exemplos para vocês que não acompanham grupos do Facebook ou WhatsApp, ou que não estão aqui, não sabem a realidade, para vocês verem um pouquinho e sentirem de perto como é que está a situação aqui em Portugal em relação à moradia. Eu já morei em vários lugares, mais de 20 lugares, não 20 países, né? Quem me dera, ainda não cheguei nessa fase da minha vida, quem sabe, né? Mas, gente, eu já morei em muitos lugares, eu já morei em pensionato, eu já morei em muitos quartos na casa de pessoas estranhas, de amigos, de conhecidos, já morei na casa do pastor de favor, já morei na casa de pessoas e conhecidos da igreja na época que eu lembro, né? Já morei na casa de um professor de matemática que me deu um quarto, que me deu um lugar para ficar, porque eu não tinha lugar naquela época por diversos motivos pessoais, que se eu começar a falar aqui, né, eu vou fugir do assunto, então não vou entrar nesse assunto. Já morei em casa, gente, sem luz, só com aquela luz a gás ou então lamparina, sabe? Aquela coisa de querosene. Às vezes eu sinto até que eu tenho 50 anos e não sei. E eu já morei nesse tipo de casa, já morei em fazenda, já morei em cidade, já morei um pouquinho de cada lugar. Inclusive tem uma casa que eu morei com meu irmão e meu pai, era na fazenda, e que meu pai matou ali, eu lembro, mais de 27 escorpiões. E eu acordava, gente, ainda era uma adolescente, e tinha escorpião na cortina, tinha escorpião
no chinelo, nas roupas, assim, era uma coisa muito, muito horrível. E já morei em tantos lugares, já morei na casa também de pessoas assim, que eu aguentei muita humilhação, que eu aguentei muita coisa. Quando eu comecei a estudar também, fazer faculdade, eu não aluguei um quarto, eu aluguei uma sala, que na realidade eles faziam de quarto e tinha uma cortina, como se fosse um blackout, e dividia ali a sala entre o lugar que a pessoa abria a porta e passava por outros quartos. Eu lembro que tinha uma caminha e tinha também assim uma mesinha que eu sentava ali, né, e fazia meus trabalhos de faculdade até tarde da noite. Eu já morei em lugares que eu mudei e fiquei tipo 1 ou 2 semanas e a pessoa falou: eu preciso do quarto, e você tem que sair da casa, né? Já morei em lugares bacanas, lugares bons, mas já morei em mais lugares ruins do que lugares bons, né? E eu tô dando esse exemplo pra vocês aqui, eu tô contando um pouquinho da minha história, da minha vida, pelo fato que eu dou muita importância a ter um lugar pra poder viver, e eu sou uma pessoa traumatizada quando fala em mudança comigo. Gente, eu já mudei muito na minha vida, sabe? Na hora que a minha vida às vezes estava estabilizando, que eu conseguia um trabalho, que eu conseguia ajeitar as minhas coisas, eu tinha que mudar. Por algum motivo eu tinha que mudar. Então assim, gente, eu já morei em lugares terríveis. Inclusive, um desses lugares que eu morei, eu lembro que eu, meu irmão e minha mãe tivemos que sair debaixo da enchente. Tava batendo água aí quase no nosso joelho, entrando a água toda dentro de casa, né? Então assim, eu já passei muita coisa na minha vida e eu dou muita importância a ter um teto, a ter um abrigo, a ter um lugar confortável para morar, né? Só que essa fase aqui em Portugal tá mesmo complicado. E aí eu quero te dar uma dica aqui importante de como morar aqui em Portugal de forma mais em conta. Porque assim, gente, não vale a pena, eu acho, né? E é muito difícil você trabalhar só para pagar aluguel. A nossa vida não pode se basear só em aluguel. Não pode. Nós temos que ter outras coisas, né? A gente precisa do teto, mas a gente precisa de comer, a gente precisa de vestir, a gente precisa de ter a nossa vida, a gente precisa comprar às vezes um remédio. Então, é muito complicado. Então, assim, pra você que tá chegando ou tá vindo de Portugal pra cá agora, fica muito esperto, porque infelizmente tem muitas pessoas aqui que exploram e tá nessa fase também da procura ser muito maior do que a oferta, então automaticamente os preços vão lá em cima, né? E como tá vindo muita gente pra cá, muitos imigrantes de todos os países, muitos ingleses também, muitas pessoas também que têm dinheiro, investindo dinheiro em comprar casas, ou seja, o mercado imobiliário tá uma loucura, tá mesmo assim, bem lá em cima. Então é muito complicado. E, gente, muitas casas aqui, muitos lugares que você quer alugar, tipo um lugar mais em conta, mais baratinho, né, um lugar assim pequenininho só pra você e talvez seu marido ou uma coisinha assim, é uma coisa que você só encontra de boca a boca. É você falar com o vizinho, falar com um amigo, falar com, sabe? Então assim, se você quer encontrar lugares mais em conta, fala com as pessoas, comente mesmo com todas as pessoas que você acha que tem alguma possibilidade de te ajudar. A segunda dica, que é como você pode morar aqui mais em conta, você que tá chegando agora não tem muita opção, então é alugar um quarto, né, que você vai acabar por pagar um pouco mais em conta do que em uma casa. Mas também fica esperto, porque tem muita gente que a gente acha que vai ajudar a gente, que talvez é da nossa nacionalidade, né, e eu vejo muito isso aqui, que as pessoas exploram, sabe? Tem coisas aqui absurdas, tipo 6, 7 pessoas ou 10 pessoas aí numa casa pequena, ou 3, 4 pessoas dentro de um quarto só, e a pessoa cobra um valor absurdo, consegue com esse dinheiro pagar a renda da casa, pagar o aluguel, pagar as contas e ainda ter dinheiro para regalia, juntar dinheiro, mandar dinheiro pro Brasil. Então realmente está muito complicado e é muito triste isso, porque você pensar que alguém da sua nacionalidade, ao invés de te ajudar, tá te prejudicando, tá te sugando, né? Tá aproveitando da sua necessidade. Mais uma coisa eu falo pra você que tá explorando o outro, que tá aí explorando,
né, os seus amigos ou seus conhecidos ou estranhos mesmo, que tudo que a gente planta aqui a gente colhe, né? E o dinheiro que você tá aí de alguma forma explorando ou que está cobrando um preço extremamente injusto, né? Esse dinheiro vai ser amaldiçoado, não vai abençoar a sua vida. Ao invés de abençoar, vai amaldiçoar a sua vida. A terceira dica que eu quero dar pra você em relação a conseguir um lugar pra poder morar mais em conta, se você não sabe, aqui em Portugal tem muitos lugares que dão um quarto pra morar. Tem muitos donos de empresa que tem casas, que tem alojamentos próprios de empresas mesmo. Então você pode também procurar direitinho, olhar, perguntar, pesquisar lugares que dão trabalho e que também dão quarto ou dão alojamento, porque muitas vezes eles dão esse lugar para a pessoa morar e cobram um valor mais em conta no seu salário. Ou então a empresa, porque tem um amigo meu que é assim, a empresa paga uma casa que tem vários quartos e as pessoas moram ali, que trabalham com eles, e cada um paga ali um X valor pelo quarto que mora. Então é uma casa compartilhada, mas é a empresa que trata de tudo aquilo ali e é descontado no seu salário. Então muitos brasileiros acredito que não sabem, né, e não sabe disso, e nem eu sabia quando eu cheguei aqui em Portugal, e por isso que eu tô passando essa informação para vocês. Outra dica muito importante para você tentar conseguir encontrar um lugar mais em conta para poder morar é você procurar, apesar que também tá muito difícil, tá, gente? Não tá fácil, é você morar nas zonas mais afastadas possíveis da cidade grande, né? É lugar muitas vezes que não tem transporte, que você tem que ter o carro próprio, que é zona rural, que é aquelas aldeias que quase não tem ninguém. Então, assim, é só mesmo esses lugares que muitas pessoas não querem morar, porque é longe de tudo, é que você encontra um lugar mais em conta para poder morar. É a realidade. Eu não vou ficar falando para vocês aqui que tem que morar perto de tudo e que vai pagar barato pro aluguel, porque não vai, né? É a realidade isso. Outro ponto negativo de morar em quarto, gente, assim, eu já morei em muitos lugares em quarto, então nem se fala. Mas é muito complicado. Como eu disse, você acaba economizando um pouquinho, mas você mora numa casa que você não sabe se a pessoa bate bem da cabeça, é a realidade. Você não sabe se a pessoa é um criminoso, é uma criminosa, o que ela pode fazer com você, se pode dar um golpe, enfim. Isso eu acho assim que é mesmo um pouco perigoso, sabe? A não ser que você conheça alguém, a pessoa, pelo menos um pouco e tudo. A gente se surpreende com as pessoas que estão ao nosso redor, que são às vezes até pessoas da nossa família, quanto mais pessoas estranhas, né? Então você ir pra casa ou ir pra um quarto de alguém que você não sabe de onde que a pessoa é, não sabe nada da vida da pessoa, é um pouco arriscado sim, gente. Agora eu vou falar com vocês uma coisa assim que realmente é realidade. Eu não tô falando aqui pra ser engraçadinha ou pra fazer brincadeira, não. Mas a realidade é assim, se o seu quarto tem janela, é mais caro. Se o seu quarto tem banheiro dentro do teu quarto, tem suíte, é mais caro. Se tem luz do sol, é mais caro. Deixa eu ver mais o que. Se você vive sozinho no quarto, é mais caro. Se você compartilha com 2, 3, 4 pessoas, é mais barato. Se não tem janela, é mais barato. Se não tem sol, é mais barato. Ou seja, gente, a realidade é essa. Quando você vê as postagens no Facebook, principalmente, no LX, nos redes sociais que as pessoas estão alugando aí os quartos, você vê isso, e isso é assim assustador. Assim, é a realidade aqui. Não tô aqui falando isso pra ser engraçada, infelizmente tá desse jeito aqui em Portugal. E muitas pessoas, muitos brasileiros estão voltando para o Brasil. Eu vejo principalmente muitas pessoas até mesmo vendendo as coisas, os móveis, os eletrodomésticos que eles compraram aqui, montaram a casinha deles aqui, estão desfazendo e voltando para o Brasil. Por quê? Porque não está dando conta de pagar o aluguel. Se for só uma pessoa sozinho, é impossível, a não ser que você ganhe um salário altíssimo. Mas como que você vai ganhar um salário altíssimo se o salário é baixo? E como uma pessoa ganha 635 euros, 600 e poucos euros, que tá aí
o salário mínimo, que vai pagar uma renda, um apartamento, às vezes de 1/4 apenas, ou 2/4 por 700 euros, 750, 600. Se você achar mais ou menos barato, dependendo do lugar, é para ir 500 euros. Então, assim, achar uma casa de 450 euros é quase um milagre. Achar uma casa baratinha, no preço bem bacana, é mais fácil achar, eu acho, que ouro aqui em Portugal. Então, assim, é muito triste isso e tá muito complicado. E muita gente tá voltando porque, assim, a gente vem buscar qualidade de vida. Então, eu acredito que muitas pessoas desistem também porque elas vivem para poder pagar aí a renda ou o aluguel, e se a pessoa não for muito organizada, não planejar direitinho, não colocar tudo mesmo na caneta como deve ser, né, a pessoa não consegue aí manter um equilíbrio e conseguir administrar as finanças dela, porque realmente tá muito complicado, né? Um casal, por exemplo, os dois trabalhando, o salário de um fica só para renda. Entende como é que tá a situação aqui? Então, assim, o salário de uma pessoa fica só para renda. Então, muitas pessoas estão voltando para o país delas, muitos brasileiros, principalmente, que eu vejo, estão voltando para o país. Por quê? Porque aqui tem qualidade de vida, tem segurança, tem muita coisa boa. Mas se não conseguir, se não se organizar direitinho, a pessoa só vive para pagar renda, para pagar aluguel. E não vale a pena você estar longe da sua família e viver, ter uma casa boa, mas não poder sair um dia ou outro para jantar, comprar uma roupinha, né, dar alguma coisa para os teus filhos, comprar aquelas coisas básicas que as famílias precisam comprar, né, as pessoas precisam ter. Então, realmente não vale a pena viver só para poder pagar um aluguel de uma casa ou um quarto, né, gente? Se for para passar dificuldade, muitas pessoas preferem, eu acho até que é o certo, passar dificuldade perto dos seus amigos, perto da sua família, que vai te dar um apoio, que pode te ajudar, né? E tá ali mais pertinho de você para ajudar naqueles momentos mais complicados e difíceis da vida. Então, se você tem a sua casa própria no Brasil, pensa bem, né? Analisa direitinho, porque tá mesmo muito complicado aqui. E eu não tô falando isso pra você desistir do seu sonho, não. Se você quer realmente, se é o seu sonho vir para Portugal, venha, viva, né? Porque a vida de cada um, a experiência de cada um é diferente. A forma de olhar as coisas, o mundo e tudo ao nosso redor é diferente de cada um, sabe? Então, viva o seu sonho sim, mas eu tô falando isso aqui para poder alertar todos vocês que vêm pra cá. E as pessoas também que já estão chegando agora para dar dicas para essas pessoas, né? Muitas pessoas têm condições de vender a casa no Brasil e comprar uma casa aqui, né? Só que reais, não é euros. Então, mas se a sua casa, né, o valor da sua casa, você vender lá e conseguir comprar uma casa aqui, muito bom, bacana, vai viver muito bem. Mas para poder pagar aluguel, tá mesmo muito complicado. Só que também, você vender a sua casa no seu país e vir para um lugar que você nunca veio, não conhece, não ficou aqui nem sequer 2, 3 meses para sentir o que é Portugal, e vender a tua casa e vir logo assim com a cara e com a coragem, é um pouco complicado. Eu acho que a minha sugestão, o que eu acredito que seria o melhor, é você vir, passar um tempo aqui, ver se é isso mesmo que você quer, e aí sim você vender a sua casa e assim você resolver sua vida toda lá e realmente construir sua vida aqui e continuar fazendo as suas coisas aqui em Portugal. Outra dica bem legal é, se você não sabe, os preços aqui das casas, dos apartamentos, a prestação que você paga por mês é muito mais em conta, muito mais barato do que pagar um aluguel, do que pagar uma renda. Vocês acreditam? Só que o problema é que os bancos aqui, eu acho que dificultam um pouquinho mais do que no Brasil. Você tem que ter uma entrada, né? Me parece que são 10% aí do valor da casa, né? Então, se a casa vale 100 mil euros, você tem que ter 10 mil euros para poder tá dando essa entrada, fora os documentos e as outras coisas. Mas se você conseguir comprar a sua casa, vale muito a pena do que você pagar o aluguel aqui, porque realmente
aluguel aqui tá uma coisa muito, muito complicada. O meu sonho é conseguir comprar um cantinho aqui em Portugal, conseguir comprar a minha casa própria, né? Comprar aqui um cantinho assim, sabe, gente, perto da natureza, perto do verde, perto de um lugar ou num lugar mais calmo, mais tranquilo. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Espero que essas informações, né, sejam bênção na vida de vocês. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo muito grande e até o próximo vídeo. Tchau!